E aí pessoal, vamos começar a nossa 9ª aula do nosso curso de programação Java para Android e hoje nós vamos estudar os gerenciadores de layout. Os gerenciadores de layout são utilizados para a gente organizar os componentes na tela. Então, por exemplo, vamos supor que a gente precisa que os componentes sejam alinhados um do lado do outro. E quando não tiver mais espaço na tela, eles comecem a ser alinhados uma linha abaixo. Nós poderíamos definir o X e o Y de cada componente, ou então nós poderíamos utilizar um gerenciador de layout que vai fazer isso automaticamente para a gente. O Android nos fornece 5 gerenciadores de layouts, mas se porventura você precisar de um outro gerenciador de layout, você pode criar à vontade. Todo gerenciador de layout é herdeiro de ViewGroup. A classe ViewGroup é a classe base dos gerenciadores de layout e ele é herdeiro de View. Então nós temos que ter em mente que o ViewGroup ele é um container, ou seja, ele vai conter outros componentes dentro dele, ou então vai conter outros gerenciadores de layout. Vamos dar uma olhada nos 5 gerenciadores de layout que o Android nos oferece. O primeiro nós temos o Linear Layout. A regra básica do Linear Layout é que os filhos devem ter o mesmo tamanho do pai, ou seja, eles vão ocupar a tela inteira. O Linear Layout é o gerenciador de layout mais utilizado pelos programadores Android. Ele nos proporciona organizar os componentes todos na horizontal ou todos na vertical. O segundo gerenciador de layout que vamos estudar é o Relative Layout. Como o próprio nome sugere, os componentes que estiverem contidos dentro desse layout vão ter uma posição relativa a outro componente. Então, por exemplo, se nós definimos que um botão vai ter x igual a 30 e y igual a 30, nós podemos definir que um outro botão vai ter x igual a 30 em relação ao primeiro botão. Quando nós estivermos vendo na prática, vai ser mais fácil de entender. O terceiro gerenciador de layout é o Absolute Layout. Como o nome sugere também, a posição dos objetos dentro desse layout, eles vão ser absolutos, ou seja, eles vão ter x igual a 30 e y igual a 40. A posição de todos os objetos que estiverem contidos dentro de um Absolute Layout, eles vão ter relação direta com o eixo x e y. Para a gente definir aonde um objeto vai estar dentro de um Absolute Layout, basta a gente dizer que ele vai estar a tantas unidades de x ou a tantas unidades de y. O quarto gerenciador de layout é o Table Layout. O Table Layout ele é herdeiro de Linear Layout e ele nos proporciona uma forma de organizar os componentes em linhas e colunas. O funcionamento dele é muito semelhante ao Linear Layout, ou seja, organizar tudo na horizontal ou tudo na vertical. E por último, nós vamos ver o Frame Layout. É o gerenciador de layout mais simples e nós utilizamos ele quando nós precisamos que um objeto ocupe a tela inteira. Então, rapidamente, nós poderíamos dizer que o Linear Layout organiza. Então, rapidamente, nós poderíamos dizer que vamos utilizar o Linear Layout quando a gente quer que os componentes sejam alinhados todos na horizontal ou todos na vertical. O Relative Layout, quando a gente quer que um componente tenha uma posição relativa ao outro. O Absolute Layout, quando nós queremos definir o x e o y baseado no eixo cartesiano. O Table Layout, quando a gente quer que os componentes fiquem dispostos como se fossem linhas e coluna. E o Frame Layout, quando a gente quer que o componente ocupe a tela toda. É isso aí, pessoal. Nós vimos os gerenciadores de layout e na próxima aula nós vamos começar a utilizar eles. Nós vamos começar pelo Linear Layout e depois vamos utilizando o outro. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu vejo você na próxima aula. Tchau!